Fala galerinha, como é que estão vocês? Olha só, hoje a gente vai falar sobre a dilatação térmica. Vamos entender um pouquinho o que é que acontece quando a gente aquece ou até quando a gente diminui a temperatura de alguns materiais, ver o comportamento deles acerca dessa variação de temperatura, ok? Vamos poder entender situações como as que eu exemplifico para vocês aqui nesse slide. Dá uma olhadinha, observe que tem algumas imagens que eu consegui aqui para a gente, né? Vou começar por essa daqui de Salvador. Nós temos aqui uma ciclovia. Ciclovia essa que contém as chamadas juntas de dilatação, que são exatamente aqueles espaços deixados a cada vão, digamos assim, construído. Isso aqui faculta o material a se dilatar, aumentar as dimensões quando a temperatura sobe, de maneira que ele não se quebre. Tá? Temos outras situações, por exemplo, aqui as pastilhas que eu tenho aqui na construção desse shopping, elas são colocadas com juntas, né, com aquele rejunte que permite que elas se dilatem e se contraiam durante as variações de temperatura e não se descolem da parede. Né? Situação também que era muito comum antigamente era a obturação dos dentes. Né? Quando você ia para um lugar muito frio ou muito quente, poderia sentir dor no dente, porque esse material que está aqui circulando, que eu estou circulando, ele podia se dilatar ou contrair, causando dor, né, no cidadão que tinha isso aí no dente. Uma outra situação também bem específica é essa daqui, dos trilhos de trem, que se não for devidamente colocados, pode acontecer, pode sofrer com a dilatação e terminar se entortando, literalmente, como mostrado nessa figura. Bom, mas aí por que acontece isso, né? De onde é que vem essa história? Vamos dar uma olhadinha nisso aqui e eu vou tentar fazer uma explicação aqui bem simples, bem simplória, digamos assim, do que acontece a nível molecular com a substância. Imagine que você tem aí, né, uma representação aí das moléculas que contêm um corpo e que estejam a temperatura inicial, que eu vou chamar de T0. Né? Ali são as ligações químicas e companhia. E em um determinado instante, eu vou promover um aquecimento, fazendo com que a temperatura suba. E aí é natural você imaginar que à medida que a temperatura vai subindo, a agitação molecular começa a acontecer de maneira mais intensa, até que você tem um afastamento, né, fazendo com que a substância aumente o seu tamanho. Isso é o que acontece em geral, tá? Tem algumas situações específicas em que acontece o oposto, pelo menos num determinado intervalo de temperatura, de variação de temperatura, mas em geral, quando você aquece, quando você aumenta a temperatura de uma substância, o que acontece com ela é a dilatação, o aumento nas suas dimensões. Quando eu falo aumento nas suas dimensões, é porque, claro, você pode pensar aí em comprimento, área e volume. Quando você promove um aumento na temperatura, as três dimensões vão aumentar. Mas aí a gente vai fazer uma divisão, uma separação, digamos assim, para facilitar o entendimento. E aí, vamos falar da dilatação, primeiro, pensando no comprimento, eu vou chamar isso aí de dilatação linear. Depois eu vou falar da dilatação superficial, que é de área. Por último, a volumétrica. E aí essas três aqui estão dentro da dilatação que ocorre com os sólidos. Ao final, depois de falar da volumétrica, aí nós vamos falar da dilatação térmica que acontece com os líquidos. Naturalmente, é de se imaginar que os líquidos também se dilatem quando você aquece eles e também se contrai quando a diminuição da temperatura ocorre. Repetindo que isso é o que acontece em geral. Beleza? Então vamos começar a falar da dilatação térmica linear. Então vamos lá falar primeiro da dilatação, né, térmica que ocorre de maneira linear. Ou seja, quando eu falo sobre a dilatação, a variação de comprimento de um corpo. Eu vou pegar aqui uma barra qualquer, tá certo? Essa barra vai ter um comprimento inicial L0. Repito, quando sofrer uma dilatação, vai haver um aumento em todas as suas dimensões, claro, né? Pensando aí no comprimento, superfície e volume, mas eu vou dar atenção aqui apenas ao comprimento inicial, variando até um comprimento final, tá certo? Vou provocar aqui um aquecimento nessa barra e, naturalmente, ao provocar esse aumento de temperatura, baseado no que eu acabei de explicar para vocês, haverá um aumento nesse comprimento. Essa barra passa a atingir um comprimento final, que é maior do que o comprimento inicial. E na figura ali eu ilustro exatamente aquela parte que aumentou ali para a direita, que ficou pintada ali em vermelho.
Esse pedacinho é o que eu vou chamar de dilatação térmica linear, tá certo? Sinalizado ali em vermelho. Tá, mas e aí o que, é que eu posso dizer com relação a isso? Bom, de primeiro acho que é muito tranquilo perceber que aquele delta L que apareceu ali é o comprimento final menos o comprimento inicial. Tá? Se eu tinha um comprimento inicial, vou dar um exemplo aqui, de 10 centímetros, e ao final ela ficou com 12 centímetros, claro que a dilatação foi de apenas 2 centímetros, né? Isso aí é bem tranquilo, não tem muito mistério não, é só você fazer a subtração. Bom, chama atenção ainda para um detalhe que eu coloquei apenas para ficar didático, que a variação foi para um lado só, mas isso não é o que ocorre naturalmente. Você consegue imaginar que a variação acontece para ambos os lados, tá? No entanto, sempre como consideraremos materiais que são homogêneos, né? Um crescimento aí regular para todos os lados, o que vai fazer com que esse ΔL, você pode, numa questão, tranquilamente dizer que é metade para um lado e metade para o outro, tá certo? Beleza? Então vamos lá. Esse L0 é o comprimento inicial, esse L é o comprimento final, e ΔL é a dilatação linear que vai acontecer. Mas vem cá, ia ser muito tranquilo, né, se nas questões fosse colocado para a gente que o comprimento final é um certo valor, o inicial é outro valor, e simplesmente ele perguntasse quanto é que era a variação, a dilatação linear. Mas é óbvio que a coisa não é tão simples assim, a gente precisa fazer uma análise mais aprofundada dos materiais, como é que eles se comportam quando sofrem aquecimento ou quando se resfriam. Tá certo? E é isso que nós vamos fazer. Para essa análise, eu vou para o quadro explicar como é o comportamento de maneira empírica. Como assim empírica, Baense? Você vai analisar, ou melhor, essa barra vai ser analisada em um laboratório e vamos entender como é que ela se comporta em algumas situações diferenciadas. Vamos ver agora comigo? Bom, então qual foi o experimento que foi feito para poder chegarmos à expressão que mostra como é que varia o comprimento de uma barra ao sofrer uma variação de temperatura? O primeiro de todos foi feito, a primeira observação foi feita pegando duas barras, né, uma barra A e uma barra B, que eram do mesmo material e estavam à mesma temperatura inicial. No entanto, havia uma diferença entre elas. A primeira barra tinha um determinado comprimento. Eu vou inventar um valor aqui, eu vou dizer que ela era 10 centímetros, tá certo? E a outra barra, que é a barra B, tinha inicialmente o dobro do comprimento da barra A. E aí o que foi feito para poder analisar? Provocamos nas duas a mesma variação de temperatura. A variação de temperatura que a barra A sofreu foi exatamente igual à variação da temperatura que a barra B sofreu. Tá? São do mesmo material, tá? Sofreram a mesma variação de temperatura, mas uma tem inicialmente o dobro do tamanho da outra. Quando esse experimento foi realizado, percebeu-se o seguinte, percebeu-se que a barra A dilatou um certo tamanho, vou inventar um valor aqui, 1 centímetro, e quando foi se observar a dilatação que a barra B sofreu, apesar de ter tido a mesma variação de temperatura, apesar de ser do mesmo material, a barra B sofreu uma dilatação 2 vezes maior que a barra 1 tinha sofrido, que a barra A tinha sofrido. Ou seja, ela se dilatou 2 centímetros. Qual foi a primeira conclusão, então? A variação de comprimento que uma barra sofre, ela é diretamente proporcional ao seu comprimento inicial. Se uma barra é 2 vezes maior que a outra, ela vai sofrer uma variação de comprimento 2 vezes maior. Essa foi a primeira análise. Mas e qual seria a análise se a gente pensasse agora na variação de temperatura? Agora, a variação vai ser analisada pensando-se apenas na variação de temperatura, a variação de comprimento pensando na variação de temperatura. Para tanto, vamos fixar as duas barras com a mesma temperatura inicial e com o mesmo comprimento inicial. Elas têm exatamente o mesmo tamanho. Mas eu agora vou provocar na barra B uma variação de temperatura que é 2 vezes maior do que a variação de temperatura que a barra A vai sofrer. Quando isso aí foi feito, ou quando isso é feito, percebemos a mesma variação de antes. Ou seja, se a barra A se dilatou de 1 centímetro, a barra B sofreu uma variação de 2 centímetros. Ou seja, como a variação de temperatura foi o dobro, a variação de comprimento também foi o dobro. De onde a gente conclui que a variação de comprimento também é diretamente proporcional à variação de temperatura. Por último, só falta agora analisar barras de materiais diferentes.
o que é que acontece? As duas barras agora têm a mesma temperatura inicial, o mesmo comprimento inicial, tá certo? E vão sofrer a mesma variação de temperatura. Só que a barra A é de um determinado material e a barra B é de um outro material diferente. Sei lá, vamos inventar aqui. Faz de conta que a barra A é de ferro e que a barra B é de chumbo, tá? Natural você perceber que as variações de comprimento não serão exatamente as mesmas, né? Isso aí vai dizer respeito ao material de que ela é feito. E por causa disso colocamos um coeficiente no meio dessa conta. Ou seja, tínhamos que a variação de comprimento era diretamente proporcional ao comprimento inicial, tá certo? Diretamente proporcional à variação de temperatura, mas tem que aparecer algo nessa expressão que diga respeito ao material. E ele é exatamente representado através do coeficiente, representado pela letra alfa, que é o chamado coeficiente de dilatação linear. Então, essa daqui é a expressão que a gente vai utilizar para calcular a variação de comprimento de uma barra. Beleza? Vamos dar sequência aí para fazer uma análise aí desse alfa. Valeu? Pelo exposto, né, você observou então que a variação de comprimento que uma barra vai sofrer, ela é diretamente proporcional ao comprimento inicial, ou seja, quanto maior o comprimento inicial, mais ela vai dilatar. E, claro, também a variação de temperatura. Quanto maior for a variação de temperatura, maior será a dilatação. O que nos leva a escrever a seguinte expressão. ΔL vai ser igual a L0 alfa vezes ΔT. Bom, mas quem é esse alfa? Esse alfa é exatamente aquilo que nós chamamos de coeficiente de dilatação linear do material do qual a barra é feita. É algo que diz respeito ao material especificamente, né? Quanto maior o comprimento inicial, maior a dilatação. Quanto maior a variação de temperatura, também. Mas se você estiver analisando materiais diferentes, claro que o comportamento vai ser diferente. E isso vai ser representado através do alfa, que está aqui nessa expressãozinha. Ok? É assim que funciona a dilatação linear dos materiais. Eu havia dito a vocês lá no começo que a variação de comprimento que uma barra sofre, ela é dada por ΔL igual ao comprimento final menos o comprimento inicial. E vimos também a expressão empírica, né, que foi encontrada no laboratório, que é essa daí, ΔL igual a L0 alfa ΔT. O próximo passo é igualar essas duas coisas, né? Eu vou escrever aqui para a gente, para poder ficar ficar bem claro para vocês como é que funciona, né? Igualando aqui as duas expressões, L menos LO igual o L0, né? L0 alfa ΔT, passando o L0 que está negativo para o outro lado, eu vou poder colocar esse L0 em evidência, tá? Então, o comprimento final fica L0, que multiplica 1 mais alfa ΔT. Essa é uma expressão que vai nos dar o comprimento final que a barra vai atingir, tá certo? Depois que sofreu uma variação de temperatura. Ok? Por que é importante saber essa expressão? Porque aí, a partir dela, eu posso construir um gráfico do comprimento em função da temperatura. E como essa expressão coloca, né, a temperatura elevado à primeira potência, né, L é igual a L0, que multiplica 1 mais alfa vezes ΔT, você observa que a temperatura está elevada à primeira, é uma função do primeiro grau. Então, o gráfico vai ser uma linha reta. Então, essa linha reta, começando de um valor que está acima do zero, tem que ter um valor inicial, obviamente, né, a barra tem um comprimento inicial, e ela vai sofrer uma dilatação, que é uma linha reta crescente, em que eu posso calcular o coeficiente de dilatação, ou melhor, eu posso calcular o coeficiente angular dessa reta, como sendo o produto de alfa vezes L0. Bom, mas isso aí veio da onde? Bom, vamos perceber comigo o seguinte, isso é um triângulo retângulo, aqui é o cateto oposto ao ângulo φ, e aqui é o cateto adjacente. O cateto oposto é o ΔL, tá certo? Vou botar aqui a letra maiúscula, que é a que nós estamos utilizando, e aqui embaixo é o ΔT. E o que eu vou fazer é pensar no seguinte, a tangente do ângulo é o cateto oposto, que é ΔL, dividido pelo cateto adjacente, que é ΔT. O que é que eu faço aqui agora? Coloco a expressão do ΔL. L0 alfa ΔT, dividido por ΔT, de onde eu posso aqui simplificar o ΔT, e aí vai sobrar exatamente essa expressão que está ali.
Não acho que seja uma expressão muito importante, não, tá? Mas é bom saber que ela existe, porque se aparecer em alguma questão, você conseguirá utilizar. É mais comum que quando o gráfico apareça para você, as informações de comprimento final, inicial e temperaturas sejam dadas, o que termina facilitando a sua vida, sem precisar ficar pensando em tangente e companhia. Beleza? Então é assim que funciona a dilatação linear, tá? Vamos ver se a gente faz aqui algumas questões para ilustrar como é que funciona isso, para depois irmos para a dilatação superficial e também a dilatação volumétrica e finalizar com a dilatação dos líquidos. Beleza? Então vamos nessa. Se liga no 4 que não fica notícia, hein? Camarão que cochila, a onda leva. Beleza? Bom, então vamos lá fazer alguns exemplos, algumas questões para ilustrar tudo isso que a gente aprendeu. Essa questão é bem tranquila, bem simples, uma aplicação direta. Fala que tem uma barra de ferro homogênea aquecida de 10 graus Celsius até 60 graus Celsius. Então, eu já vou logo começar a anotar aqui que a variação de temperatura que essa barra vai sofrer é de 50 graus Celsius, correto? E ele diz ainda que a barra tinha um comprimento inicial, ou tem um comprimento inicial, vamos chamar de L0, de 5 metros, né? 5,000 é o grau de precisão. Depois eu falo um pouquinho sobre ele. E que o coeficiente de dilatação linear do material, que é o ferro, é o alfa, ele vale 1,2 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. E a pergunta é, qual é a variação de comprimento que a barra vai sofrer, ou seja, quanto vale o ΔL, e também qual é o comprimento final que essa barra vai atingir. Anotados os dados, vamos lá fazer a continha. ΔL é igual a L0 alfa vezes ΔT. Tá? Quem é o comprimento inicial? 5. O alfa ele é 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. E o ΔT é 50 graus. Quando a gente faz essa continha, vou fazer aqui passo a passo. 5 vezes 1,2 dá 6. Vezes 10 a menos 5. Vezes 50. 6 vezes 50 dá 300, tá? Vezes 10 elevado a menos 5. E aí eu vou apenas correr a vírgula aqui, né? E colocar esse troço aí, sem os 10 a menos 5. Eu vou correr a vírgula 5 vezes, o que vai dar 0,003, tá certo? Deixa eu ver aqui, confirmando, metros, né? Isso daí é que é o tamanho da dilatação que ele vai sofrer. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. 0,03 metro é a variação de comprimento, e aí, se ela tinha inicialmente 5 metros, vai passar a ter um comprimento final de 5,003 metros. Isso explica por que no texto da questão ele dizia que o comprimento inicial era 5,000. É o grau de precisão aí da medida, tá certo? Então, tá aqui as duas respostas para as perguntas que ele nos fez. Tranquilo? Vamos fazer mais uma. Camarão que cochila, a onda leva, hein? Vamos dar uma elaborada um pouco maior aqui na questão. Essa nova questão da Mackenzie fala o seguinte: a região da cidade de Nova York, nos Estados Unidos da América do Norte, é destacada entre os meteorologistas por ficar com temperaturas muito baixas no inverno e elevadas no verão. Nessas condições, dois fios metálicos possuem, em um dia de rigoroso inverno, os mesmos comprimentos L01 e L02, 10 metros. Os coeficientes de dilatação linear dos materiais desses fios são 1 vezes 10 a menos 5 e 2,6 vezes 10 a menos 5. Ele quer saber o seguinte: a variação de temperatura que esses fios devem sofrer juntos para que a diferença entre seus comprimentos seja 8 vezes 10 a menos 3 é... Bom, veja só, os dois fios têm o mesmo comprimento inicial. Então, descobrir quando a que temperatura a diferença entre eles vai ser de 8 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa de perceber o seguinte, que a variação de comprimento de um deles, que eu vou chamar de ΔL2, menos a variação de comprimento do outro, que eu vou chamar de ΔL1, tem que dar exatamente igual a 8 vezes 10 elevado a menos 3. Agora, por que eu fiz a barra 2 menos a barra 1? Isso tem a ver com os alfas. Como elas têm o mesmo comprimento inicial, e o alfa da barra 2 é maior do que o alfa da barra 1, então a barra 2 vai dilatar mais, correto? Portanto, eu fiz a barra 2 menos a barra 1. De resto aqui,
é colocar as expressões, tranquilo? Colocadas as expressões, vamos substituir esses valores. O comprimento inicial é 10, o alfa da barra 2 é 2,6 vezes 10 elevado a menos 5, multiplicado por ΔT, menos o da barra 1, que também é 10, o comprimento inicial, só que o alfa da barra 1 é 1 vezes 10 a menos 5, vezes ΔT, e isso tudo vai ser igual a 8 vezes 10 elevado a menos 3. Tranquilo? Vou fazer os cálculos aqui para ganhar tempo. Bom, 10 vezes 10 a menos 5 dá 10 a menos 4, por isso 2,6 vezes 10 a menos 4. A mesma coisa aqui no 10 a menos 5 com 10, 1 vezes 10 a menos 4, tudo isso vezes ΔT. Então, 2,6 menos 1 vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 4, vezes ΔT. Isso vai ser igual a 8 vezes 10 a menos 3. E aí a gente vai passar esse troço dividindo para o outro lado, correto? Passei 1,6 vezes 10 a menos 4 para o outro lado dividindo. 8 sobre 1,6 dá 5. Os expoentes você subtrai. Menos 3 menos menos 4 é menos 3 mais 4, o que vai dar 1. O que vai dar para a gente uma variação de temperatura de 50 graus Celsius. Resposta, letra C. Valeu? Show de bola, vamos em frente. Nessa última questão do slide, o que é falado é o seguinte: entre dois trilhos consecutivos de uma via férrea, deixa-se um espaço apenas suficiente para facultar livremente a dilatação térmica dos trilhos até a temperatura de 50 graus Celsius. O coeficiente de dilatação térmica dos trilhos é 1 vezes 10 a menos 5, e cada trilho mede 20 metros a temperatura de 20 graus Celsius. Qual o espaço entre dois trilhos consecutivos nessa temperatura? Então, o que esse cara está querendo? Na verdade, ele vai construir ali uma linha férrea e vai lançar os trilhos, né? Fazendo um desenho esquemático da situação, o que eu vou ter aqui é o seguinte: dois trilhos, cada um medindo 20 metros, e eu preciso deixar um espaço entre eles para que faculte a dilatação. Então, o que ele pergunta, na verdade, para a gente é quanto vale essa distância daqui. E acho que dá para a gente entender tranquilamente que o que ele quer saber é o ΔL que cada um dos trilhos vai sofrer. Ou seja, basta jogar na expressão que ΔL vai ser igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. O L0 é o comprimento inicial de cada um desses trilhos, que no caso é 20 metros. O alfa ele deu 1 vezes 10 elevado a menos 5. E a variação de temperatura, olha no texto, começou em 20 graus e foi até 50 graus. Então, uma variação de 30 graus. Essa é a continha que a gente tem que fazer para descobrir a dilatação. 20 vezes 30 dá 600, o que vai dar aí 600 vezes 10 a menos 5. E aí, correndo a vírgula para a esquerda, a gente vai ficar com 0,06 metros de distância entre um e outro, que é a mesma coisa que 6 centímetros. Tranquilo? Bom, perceba que a gente vai deixar 6 centímetros de espaço, e a gente pode considerar sem problema nenhum que cada barra cresce para cada lado 3 centímetros. Né? Então, se essa barra cresce 3 centímetros para esse lado, ela vai crescer 3 para o lado de cá, totalizando 6 centímetros. E é por isso que o ΔL é exatamente a distância que nós temos que deixar entre uma barra e outra. Ok? Tamo junto. Fechando aqui para poder falarmos de dilatação superficial.